o objetivo da aula de hoje é a gente discutir a regra da cadeia, que consiste na seção 3.4 do Stewart. Tá? E o nosso objetivo, então, é resolver uma série de exercícios ilustrando a aplicação da regra da cadeia. Tá? Ok, então, exercício 1, considere a função y igual 3x à sétima menos 1/2 de x quadrado mais raiz de 2x, tudo isso a potência 1010. 1010, está aqui. Tá? Ok. Pergunta é: qual é a derivada dessa função? Bom, isso aqui é um polinômio, são potências de x, tá? E aí depois multiplicadas por constantes e depois somas de diferenças dessas. As constantes são números reais. Tá? Então, isso aqui é um polinômio, a gente pode derivar isso aqui como um polinômio. Só que derivar isso aqui como polinômio significa que a gente tem que fazer a conta de quanto é que é este polinômio daqui elevado à potência 1010. Tem alguém aqui que está com vontade de fazer essa conta? Acho que não, né? Muito bem. Então, ao invés disso, nós vamos usar a regra da cadeia. E aí vocês vão ver um pouco da potência da regra da cadeia, do poder da regra da cadeia. Então, como eu disse no vídeo, o crucial na regra da cadeia é a gente saber não compor uma função, mas decompor. Então, vamos pensar aqui naquela analogia com a calculadora. E aí, se eu te dou um valor de x, o que você faz na calculadora para calcular esse y? O y como função de x. Se eu te dou um x, o que você faz? Bom, a primeira coisa que eu faria é calcular, isso aqui envolve usar a memória, tá? Mas eu vou calcular logo de uma vez, 3x à sétima menos 1/2 de x quadrado mais raiz de 2x. E eu vou chamar essa operação aqui de P. Tá? P de x. Então, P de x é 3x à sétima menos 1/2 de x quadrado mais raiz de 2 vezes x. Ok? Claro que não é assim que você faz na calculadora. O que você de fato faz é que você calcula x à sétima, multiplica por 3, tá? Aí depois guarda na memória, depois você calcula x quadrado, multiplica por 1/2, muda o sinal para menos 1, aperta aquela tecla que faz mais menos, né, que troca o sinal, e aí depois soma o resultado com o valor que estava na memória, guarda novamente na memória, e depois você pega o x, multiplica por raiz de 2, tá? E soma com o resultado que está na memória e guarda o resultado novamente na memória. Pronto. Então você tem o P de x. E aí depois você aperta a tecla chapéu 1010 para calcular o resultado todo, 3x à sétima menos 1/2 de x quadrado mais raiz de 2x, a potência 1010. Okay? Então, você tem uma outra função aqui, que é a função chapéu 1010, ô meu santo, chapéu 1010 de x, que é x à potência 1010. Ok? Bom, então, em outras palavras, o meu y
nada mais é, meu y nada mais é do que a função chapéu 1010 composta com a função p de x. Então, isso aqui é uma função que eu estou chamando de chapéu 1010, p é uma outra função, e eu aplico chapéu 1010 em p de x. Está aqui, chapéu 1010 no valor de p de x. Okay? Então, pela regra da cadeia, para calcular quem é a derivada de y, eu tenho que fazer a conta. Y', portanto, é igual. É o chapéu 1010 linha avaliado em P de x vezes P' de x. Então, vamos nos perguntar quem que é chapéu 1010 linha de x. Bom, o que eu tenho que fazer, isso aqui é uma função potência com a potência 1010. Então, a derivada dessa função é cai o expoente e eleva x ao expoente menos 1. Cai o expoente, eleva x ao expoente menos 1. 1010 menos 1, 1009. E quanto é que é P' de x? Isso aqui é a derivada deste polinômio daqui. Então, eu vou derivar... Ih, aqui eu escrevi x ao quadrado, mas não é. X à sétima. Aqui. Okay. Então, a derivada de 3x à sétima é 21. 7 vezes 3, 21. X à 7 menos 1, x à sexta. Menos 1, a derivada de menos 1 meio x quadrado é menos 1 meio vezes 2 vezes x à potência 1. Então, é menos x. E a derivada de raiz de 2x é raiz de 2. Então, agora, de acordo com o meu receituário, y' é chapéu 1010 linha avaliada em P de x. O chapéu 1010 linha avaliada em x é 1010x a potência 1009. Então, eu tenho que substituir x por P de x. Então, vai ser 1010 P de x, que é 3x à sétima, menos 1 meio, x quadrado, mais raiz de 2, x, vezes a derivada de P em x, vezes 21 x à sexta, menos x, mais raiz de 2. Ok, como é que a gente faz isso de jogo rápido? A gente olha direto para esta função e diz assim, isso aqui é alguma coisa, é uma função de dentro elevada a 1010. Então, é a derivada da função de fora, 1010, alguma coisa, elevada a 1010 menos 1, vezes a derivada do que tem dentro. Então, é isso que eu fiz. É 1010, alguma coisa, elevada a 1009, vezes a derivada do alguma coisa. 1010, função de dentro, elevada a 1009, vezes a derivada do que tem dentro. Tá bom? Segundo exercício, 2. Y igual x quadrado menos 1 a quinta potência dividido por x quadrado mais 1 a quinta potência. Duas possibilidades aqui. Isso aqui é a mesma coisa que x2 menos 1 sobre x2 mais 1, tudo isso a quinta potência. Então, tem várias possibilidades de eu calcular a derivada. Isso aqui.
eu posso... Tem uma maneira mais fácil de todas que eu vou deixar para fazer no final. Eu posso calcular a derivada aplicando a regra do quociente nessa expressão. Tá? Isso vai envolver calcular derivadas de x2 menos 1 à quinta e de x2 mais 1 à quinta, separadamente. Então, são duas aplicações da regra da cadeia. Outra possibilidade, calcule a derivada de x2 menos 1 sobre x2 mais 1 e calcule a derivada de alguma coisa elevada à quinta potência. Mais uma possibilidade, reescreva x2 menos 1 sobre x2 mais 1 de uma maneira mais esperta, tá? E aí calcule a derivada novamente. Então, eu vou ilustrar para vocês a segunda e a terceira possibilidade. Então, vamos lá. Primeira solução. Na verdade, das que eu descrevi é a segunda. Eu só não vou fazer a primeira de todas que eu descrevi. Tá? Primeira solução. Eu vou olhar para x, que vai para x2 menos 1 sobre x2 mais 1. E depois disso, eu vou olhar para x2 menos 1 sobre x2 mais 1 à quinta potência. Isso aqui é a função chapéu 5. E essa aqui é uma função que eu vou chamar de P. Então, P de x, que na verdade P é péssima notação, porque P parece que é um polinômio, né? Não, vamos chamar isso aqui de B. B de x é igual a x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Chapéu 5 de x é x à quinta potência. Esse chapéu 5 é porque é assim que você faz na calculadora. Se você quer calcular uma quinta potência, você aperta a tecla chapéu e depois você aperta a tecla 5. Né? Bem, então eu vou precisar com certeza das derivadas de chapéu 5 e da derivada de B, B' de x. Tá? A derivada de chapéu 5 é fácil, é 5x à quarta. Desce o expoente, eleva x ao expoente menos 1. A derivada de B' de x pode ser calculada usando a regra do quociente. Então, denominador ao quadrado, deriva o numerador, multiplica pelo denominador, menos o numerador, vezes a derivada do denominador. Então, isso aqui a gente ganhou 2x ao cubo com menos 2x ao cubo foi embora, mais 2x, deu 4x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Essa conta daqui vocês precisam refazer com calma em casa, até porque está totalmente borrada, pelo menos no que eu estou vendo aqui na tela do meu computador. Tá? Devagarzinho ele está entrando em foco. B' de x, então, deu 2x ao cubo mais 2x, menos 2x ao cubo mais 2x. Ou seja, 4x sobre x2 mais 1 ao quadrado. Tá? Então, moral da história, a nossa solução, a nossa derivada que a gente procura, y', vai ser a derivada da função de fora, avaliada no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada da função de fora é 5 alguma coisa à quarta. E o que eu vou botar dentro do parênteses? Eu vou botar o B de x. Tá? Então, eu vou botar o que tem dentro. x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Vezes a derivada do que tem dentro. Vezes 4x sobre x2 mais 1
ao quadrado. Resultado final, 20x, x2 menos 1 à quarta potência, sobre x2 mais 1 à sexta potência, que tem uma quarta potência aqui, desse denominador, e uma potência quadrado vindo do b de x, do b' de x. Então, x2 mais 1 à sexta. Então, esse é o resultado na primeira solução. Okay? Vamos para a segunda solução. A segunda solução envolve a gente calcular de uma outra maneira a derivada do b de x. Tá? Então, eu tenho aqui, lembra que b de x era x2 menos 1 sobre x2 mais 1. E a derivada disso daqui tinha dado 4x sobre x quadrado mais 1, tudo isso ao quadrado. Eu vou reescrever essa expressão assim. Eu vou somar e subtrair 1. No numerador. Então, com isso eu tenho o mais 1 menos 1 é 0. Ou seja, eu não fiz nada, somei 0. Tá? Continua tendo x2 menos 1. Agora eu vou rearrumar a casa. Então, isso aqui agora é x quadrado mais 1, menos 1, menos 1. O numerador continua sendo x quadrado menos 1, porque se eu fizer a conta aqui, x quadrado mais 1 menos 1 é x quadrado menos 1, x quadrado menos 1. Então, eu não alterei o b de x. Tá? Mas a vantagem é que isso daqui agora é x quadrado mais 1 sobre x quadrado mais 1 menos 2 sobre x quadrado mais 1. x2 mais 1 sobre x2 mais 1 é constante e igual a 1. Tá? Então, conclusão. B de x, na verdade, é a função constante igual a 1 menos 2 dividido por x2 mais 1. A internet está um pouco instável, eu sei. Desculpa, gente, não tem nada que eu possa fazer quanto a isso. Eu já otimizei tudo que eu posso, já telefonei para a minha companhia de internet, não tem nada que eu possa fazer. Só estou esperando aqui. A única outra coisa que eu posso fazer por vocês e que eu tenho feito e continuarei fazendo é escanear essas folhas de papel com essas contas, transformar em PDF e colocar disponível para download no Google Drive. Aí talvez vocês consigam assistir o vídeo novamente e tendo uma cópia legível dessas contas aqui para acompanhar. Tá? Ok, então b de x é igual a isso. E, portanto, b' de x, a derivada é a derivada de 1, que é 0, menos 2 vezes 1 sobre x2 mais 1, linha. É muito mais fácil a gente calcular a derivada de 1 sobre x2 mais 1 do que o que a gente tinha antes. É muito mais fácil. Por quê? Olha só. Para calcular a derivada de 1 sobre x2 mais 1, eu vou considerar a função c de x, que é 1 sobre x2 mais 1. E ao invés de usar a regra do quociente, eu vou usar a regra da cadeia de novo. Então, nós temos x, que vai em x quadrado mais 1, que vai em 1 sobre x quadrado mais 1.
Na calculadora, eu te dou o x, você calcula lá, x² mais 1. Isso é fácil, né? Você pega o x, você aperta a tecla chapéu 2, pega, olha o resultado, soma 1, pronto, você tem o x² mais 1. Aí depois, com isso, você aperta a tecla inverte, ou 1 sobre. E você calcula, então, x² mais 1. Eu vou chamar essa tecla aqui de inverte. Eu acho que na maioria das calculadoras é assim que se chama, inv. Né? E aqui eu vou chamar de P de x. Então, P de x aqui é x² mais 1, inv de x é 1 sobre x. A vantagem de 1 sobre x é porque 1 sobre x é igual a x elevado à potência menos 1. Então, é muito fácil de calcular a derivada da inversa. Então, inv linha de x, desce o expoente, fica menos 1x elevado ao expoente menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, isso aqui é menos x a menos 2, que é menos 1 sobre x². E quanto é que é a derivada de P? P de x, P' de x, a derivada de x² mais 1 é 2x. Portanto, o meu B' de x é igual a menos 2 vezes a derivada de c de x, que é a derivada da função de fora, menos 1 sobre x², avaliado no que tem dentro. Tá? Então, o que tem dentro é P de x, vezes a derivada de P de x. Tá? Então, ficou 2x sobre x² mais 1 ao quadrado com um sinal de menos. Ok? Então, isso daqui é a derivada de 1 sobre x² mais 1, que é a derivada de 1 sobre, que é menos 1 sobre ao quadrado, vezes a derivada do que tem dentro, derivada do x² mais 1. Então, a derivada de 1 sobre é menos 1 sobre ao quadrado, vezes a derivada de x² mais 1, que está aqui, é 2x. O resultado deu 4x sobre x² mais 1 ao quadrado. Okay? Aí a gente compara com o que a gente obteve na primeira solução, que a gente calculou a derivada de b de x usando a regra do quociente. A gente tinha encontrado na primeira solução, b' de x era 4x sobre x² mais 1 ao quadrado, usando a regra do quociente. Agora, usando a regra da cadeia, a gente encontrou exatamente o mesmo valor. 4x sobre x² mais 1 ao quadrado, 4x sobre x² mais 1 ao quadrado. Tá? Regra do quociente, tá? Regra da cadeia. Tá bom, gente? Ok, então deixa eu assinalar aqui. Aqui. 3. Mas lida com o exemplo 2. 3. Y igual tangente ao cubo de 5x. Tangente ao cubo de 5x envolve várias aplicações da regra da cadeia, mais de uma. Para a gente entender isso, a gente precisa decompor a função tangente ao cubo de 5x. Como é que a gente faz para decompor? Pega um valor de x e se pergunta o que é a primeira coisa que você faz na calculadora para calcular o cubo da tangente de 5x. A primeira coisa que eu faria é multiplicar x por 5. Estrela 5. A próxima coisa que eu faria é calcular a tangente.
E a última coisa que eu faria é elevar ao cubo. Ok? Então, multiplica por 5, calcula a tangente, eleva ao cubo. Tá? A gente faz isso nessa ordem no x. Então, a função composta é chapéu 3, aplicado na tangente, aplicado no 5x. Então, y é igual a chapéu 3, bola, tangente, bola, estrela 5. Tá? O que é a derivada de chapéu 5, de estrela 5? Estrela 5 de x é 5x. Então, a derivada é 5. Tangente, a derivada da tangente em x, tangente é seno sobre cosseno de x. A derivada da tangente é tangente vezes, desculpa, é secante ao quadrado. E a derivada de chapéu 3? Derivada de chapéu 3, derivada de x ao cubo, que é 3 chapéu ao quadrado, ou 3x quadrado. Claro que estrela 5 de x é 5x, então a derivada é 5. Tangente de x, a derivada é a secante ao quadrado de x. Chapéu 3 de x significa x ao cubo, então a derivada é 3x ao quadrado. Bem, então, o que nós obtemos? Obtemos que y' é igual a derivada da função mais externa aplicado no que tem dentro, e o que tem dentro vai ser a tangente do estrela 5. Então, é tangente, bola, estrela 5 de x, vezes a próxima função tangente linha, aplicada no que tem dentro, que é estrela 5 de x. E, finalmente, vezes estrela 5 linha de x. Y' é igual a 3 vezes a função de dentro ao quadrado, vezes a secante ao quadrado da função de dentro, vezes 5. O que vai aqui dentro? Tangente de 5x. O que vai aqui dentro da secante ao quadrado? 5x. Pronto. É isso. Dúvida, gente? Alguma dúvida? Tá. Quatro. Y igual seno do cosseno do seno do cosseno de x. Ixi, essa professora está meio maldosa, né? Meio malvada aqui. Como é que é o esquema?
Eu começo com x. A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o cosseno de x. Na feita que eu achei o cosseno de x, eu calculo o seno desse número. Calculei o seno do cosseno, eu aplico novamente o cosseno. Eu calculo o cosseno desse resultado. Achei o cosseno do cosseno de x, eu aplico novamente o seno. E eu acho y. Eu acho esse y daqui. Seno do cosseno do seno do cosseno de x. Então, como é que a gente faz para calcular a derivada? Y'. Vamos fazer direto. É a derivada da função mais externa, a última que você usou, que você aplicou, que é o seno, aplicado no que tem dentro. A derivada da função seno é o cosseno. Vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é a derivada do cosseno de um monte de coisa. A derivada do cosseno é o menos seno. Desculpa, aqui é cosseno, gente. Derivada do cosseno é menos seno. Menos seno do quê? De um monte de coisa. Vezes, agora, a derivada do que tem dentro. A derivada do que tem dentro é a derivada do seno de alguma coisa, então a derivada é cosseno de alguma coisa. E, finalmente, vezes a derivada da função cosseno de x, que é menos seno de x. Agora vamos preencher esses parênteses. A derivada da função mais externa, que é a derivada da função seno, vai ser o cosseno aplicado em tudo que tem dentro, que é o cosseno do seno do cosseno. Cosseno do seno do cosseno. Agora, a derivada da próxima função. A derivada do cosseno é menos o seno aplicado em quê? Nas duas funções anteriores. Seno do cosseno de x. Tem um parênteses a mais aqui. Esse aqui não precisa. Ok? Vezes o cosseno, a derivada dessa outra função seno aqui, aplicado no que veio antes, cosseno de x. Vezes a derivada da última função, que é a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Então, em outras palavras, y' ficou igual ao cosseno do seno do cosseno de x, 1, 2, 3, fecha 1, fecha 2, fecha 3. Vezes, aqui eu tenho o sinal menos, que também está multiplicando outro sinal menos aqui. Menos com menos dá mais. Então não tem sinal. Vezes o seno do cosseno de x. Fechou, abriu duas, fechou duas. Vezes, esse aqui é esse. Esse. Agora o próximo, vezes o cosseno do cosseno de x vezes o seno de x. E para a gente não se confundir, quem que está multiplicando o quê? É útil ter
vários colchetes. Então, é o cosseno do cosseno do seno do cosseno de x, vezes o seno do seno do cosseno de x, vezes o cosseno do cosseno de x, vezes o seno de x. Tá bom? Bom, agora vamos fazer umas coisas um pouco mais interessantes. Até agora foi bem, assim, foram exemplos bem concretos. Agora vamos fazer uns exemplos um pouco mais teóricos. Tá? Então, eu vou olhar agora para y igual a elevado a x com a maior do que zero. Isso aqui é a tal da função exponencial com uma base qualquer. E eu falei para vocês, tá, quando a gente estudou isso lá umas aulas atrás, a gente estudou derivada de funções exponenciais, falei para vocês que a gente definiu o número de Euler como sendo aquele número tal que a derivada na origem da função exponencial fosse 1. Ou seja, que a reta tangente em x igual a zero tivesse coeficiente angular 1. E aí, a partir disso, a gente deduziu que a derivada de e elevado a x era igual a e elevado a x, e aí eu informei a vocês qual que seria a derivada do a elevado a x, e disse que justificaria depois. Pois bem, está na hora de justificar. Está na hora de explicar como é que você calcula a derivada do a elevado a x, e para isso a gente precisa da regra da cadeia. Então, a gente vai usar o fato seguinte, que a elevado a x é igual a e elevado ao logaritmo na base e de a elevado a x. Por quê? Porque exponenciar e calcular o logaritmo na mesma base é identidade, é um inverso do outro. Se vocês quiserem uma outra maneira de explicar isso, é o seguinte: o que é o ln de a elevado a x? É o expoente ao qual eu tenho que levar e para obter a elevado a x. Então, o log de a elevado a x é o expoente ao qual eu tenho que elevar e para ganhar a elevado a x. Então, se eu elevo e a esse expoente, eu ganho a elevado a x. Tá? Bem, agora a gente usa propriedades de potenciação e de logaritmos. Ln de uma potência é potência vezes Ln. Então, isso aqui é E elevado a x ln de A. Porque ln de A elevado a x, o expoente sai para fora multiplicando o logaritmo. Tá? Bom, isso aqui agora a gente passa a enxergar como uma função composta. É a função composta de x vai em multiplique por ln de A. Isso aqui pode parecer uma sopa de letrinhas, ln de A, são 3 letras, L, o N e o A. Mas, na verdade, isso aqui é um número. O A está fixo, é alguma base positiva, e eu posso calcular o logaritmo da base E, que parece uma letra, mas, na verdade, é um número também, dessa base A. Então, x vezes ln de A dá x ln de A. E aí, exponencial desse resultado é e elevado a x ln de A. Veja, a tecla ESP na calculadora exponencia com base E. Tá? Para mudar a base, você tem que fazer uma outra coisa na calculadora, mas a tecla ESP é a tecla E elevado àquela coisa. Então, isso daqui é meu A elevado a x, que é o meu y. Tá? O que é a derivada de estrela ln de A?
num ponto x. Estrela ln de A é simplesmente multiplicar x por ln de A. A derivada de 7x é 7, a derivada de 18x é 18, a derivada de menos raiz de 2x é menos raiz de 2. Então, a derivada de ln de A vezes x é ln de A. Isso é um número. É um número. Parece um montão de letras, mas na verdade não é. É um número. A derivada da função esp de x é ela mesma. Porque esp de x é igual a e elevado a x. Então, pela regra da cadeia, a gente conclui que y', que é o a elevado a x', é igual a derivada da função de fora, avaliado no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada da função de fora é elevado ao que tem dentro, a função que tem dentro, que é x ln de A, vezes a derivada do que tem dentro, ln de A. Então, a derivada de A elevado a x deu exponencial de x ln de A, que é igual ao A elevado a x, vezes o ln de A. Ou seja, derivada de A elevado a x é A elevado a x vezes ln de A. Exatamente como a gente tinha dito algumas aulas atrás. 6. Y é igual a 1 sobre g de x. Então, eu não sei quem é g de x, mas g de x é uma função dada, que é diferente de zero. Senão eu não podia calcular 1 sobre g de x. A pergunta é, quanto é y'? Ah, professor, a gente já sabe fazer isso usando a regra do quociente, né? Pelo amor de Deus. Bem, da mesma maneira que a gente calculou usando primeiro a regra do quociente, depois a regra da cadeia, a derivada daquela função b de x, que era x² menos 1 sobre x2 mais 1, nós também podemos calcular a derivada de 1 sobre g de x usando a regra do quociente e usando a regra da cadeia. E é isso que eu vou fazer agora. Vou mostrar para vocês como é que faz. Primeira solução, regra do quociente. Então, y' é igual. Denominador ao quadrado. Derivada do numerador, que é 0, vezes a derivada do denominador, vezes o denominador, desculpa, menos numerador vezes a derivada do denominador. Então, y' é 0 g de x menos 1 vezes g' de x dividido por g de x ao quadrado. Isto é, y' é igual menos g' de x sobre g de x ao quadrado. Okay? Segunda solução, regra da cadeia.
Eu tenho a função x, calculo g de x, isso aqui é a função g, dado g de x, eu inverto e calculo 1 sobre g de x. E a gente já aprendeu que a derivada da função inversa de x, da função 1 sobre x, de fato, não é a função inversa, da função 1 sobre x, a gente já aprendeu que isso aqui é igual a menos 1 sobre x quadrado. Onde inverto de x é 1 sobre x. Então, pela regra da cadeia, a derivada da função 1 sobre g de x vai ser derivada da função de fora, avaliada na função de dentro. Então, essa derivada, agora no lugar de x, eu substituo pela função de dentro, que é o g de x, menos 1 sobre g de x quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. Então, isso aqui deu menos g' de x sobre g de x quadrado. Exatamente como antes. Então, as duas regras levam ao mesmo resultado, graças a Deus, né? Bem, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Pelo seguinte, olha só. Tá? A regra da cadeia é uma regra de derivação que é usada à torta e à direita. É usada o tempo todo. Então, para calcular derivadas de maneira geral, você não precisa das três regras, a regra do produto, a regra do quociente e a regra da cadeia. Você precisa apenas da regra do produto e da regra da cadeia. Você pode esquecer, em outras palavras, a regra do quociente. E isso é muito útil, né? Basta você lembrar de duas regras ao invés de três. Por que você pode esquecer? Porque agora você consegue calcular a derivada de y igual a f de x sobre g de x, ou seja, de um quociente, sem usar a regra do quociente. A derivada disso daqui vai ser, para calcular isso, você escreve y como sendo f de x vezes 1 sobre g de x e usa a regra do produto. Então, y' é igual deriva o primeiro, segura o segundo, mais segura o primeiro, deriva o segundo. F' vezes 1 sobre g. A derivada de 1 sobre g, a gente concluiu que era menos g' sobre g quadrado. E agora a gente pode, inclusive, juntar essas duas coisas, multiplicando no numerador e denominador por g de x. Então, a gente obtém a regra do quociente. Isso aqui é f' vezes g, menos f vezes g', sobre g de x ao quadrado. Então, gente, para quem está chegando agora, vai se perguntar assim, por que a professora está fazendo isso, já que a gente já sabe que a regra do quociente dá que a derivada de f sobre g é exatamente essa expressão, f' g menos fg' sobre g quadrado. Porque o que eu estou chamando a atenção é que a regra do quociente é
é a regra do produto mais a regra da cadeia. Então, se eu tiver que decorar regras de derivação, é melhor eu decorar estas duas daqui, e essa daqui é consequência. Melhor eu decorar duas regras, e aí a terceira regra é consequência dessas duas, tá? Do que eu me forçar a decorar três. Ainda por cima, porque a regra do quociente tem muita gente que decora errado, não sabe onde bota o sinal de menos e acaba se estrepando. Então, a regra do produto é fácil de decorar. Deriva um, segura o outro, mas deriva o outro, segura um, e segura o primeiro. E isso daqui, assim, tanto faz quem você chama de primeiro ou segundo, isso é perfeitamente intercambiável. E a regra da cadeia é importante que vocês saibam aplicar, porque ela é usada o tempo todo. Ela é uma regra que é muito útil. Tá? Então, decorem essas duas regras, e essa daqui é uma consequência. 8. Bom, agora eu vou fazer uma aplicação da regra da cadeia, uma aplicação da regra da cadeia, tá? Que é assim, não é um resultado teórico geral, mas é um problema muito bonitinho que pode aparecer em prova, etc. Tá? Olha para a função y dada por f de x vezes f de x. Então, eu te dou uma função f de x, y igual a f de x, e aí eu monto essa função com esse valor f de x, eu monto a função f de x vezes f de x. Sabendo que f de 3 é igual a 2 e f' de 3 é igual a 4, calcule y' de x igual a 3. Vocês sabem fazer isso, gente? Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem um pouco. Me digam, isso aqui está fácil, está difícil? O que vocês acham? Pode falar no chat. Se não quiser desmutar o microfone, pode falar no chat. Ok, tem aí umas pessoas corajosas falando aqui no chat. Vamos lá, gente. Deixa eu fazer para vocês. Tá? Então, vamos pensar na nossa calculadora. Tá? Tem uma função misteriosa chamada f de x. Digamos que tem uma tecla na calculadora que se chama f, que eu te dou x e a calculadora calcula quanto é que é f de x. Como é que a gente faz para calcular y? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o x é aplicar f de x. Beleza. X, aperta a tal da tecla F, calcula f de x.
E agora? Agora eu tenho que multiplicar esse número f de x pelo próprio x. Então, multiplica por x. Certo? Ok. Agora eu aplico f novamente. Bom, essa história de multiplicar por x não é assim, não é elevar ao quadrado, não é isso. É multiplicar o que quer que seja por x, pela função x. Aqui podia ser uma outra função, g de x. O ponto é que esse resultado aqui é um produto. Tá? Então, eu tenho que calcular a derivada disso como a derivada de um produto. Né? Então, como é que eu faço? Eu vou calcular a derivada de y, y', portanto, é a derivada da função mais externa, eu estou vendo aqui que está faltando um dado. Está faltando um dado para esse problema. Eu não pensei esse problema até o fim. F' em 8 igual a 5. Pronto. Agora está completo. Calculemos y'. Então, esse aqui é a derivada da função mais externa avaliada do que tem dentro. Então, esse aqui é f' avaliado na função de dentro. A função de dentro é xf de x. Vezes agora a derivada do que tem dentro. Então, esse aqui é x f de x. Vezes a derivada de x f de x. Para calcular a derivada de x f de x, isso aqui, na verdade, não é uma função composta. Isso é uma derivada de um produto. Então, isso aqui é f' em x f de x vezes a derivada desse produto, que é a derivada do primeiro fator, x, que é 1, segura o segundo fator, mais segura o primeiro fator, deriva o segundo fator. Certo? Eu não posso fazer isso aqui tudo como uma regra da cadeia, porque, na verdade, esse estrela x não é uma função produto. É um produto de duas funções, não é uma função composta. Tá? Então, moral da história, o que eu ganhei? Eu ganhei f' em x f de x. Ah, desculpa. Não, aqui não é em 6, em 8 que eu tenho que dar a resposta. O resultado é em 6. F' em x f de x vezes f de x mais x f' de x. Então, y' em 3 vai ser igual a f' em x igual a 3, e eu vou ler quanto é que é f de 3, é 2. Mais não, desculpa, vezes f de x, f de 3, que é 2, mais x é 3, vezes f' de 3, que é 4. F' de 3 vezes 2 é f' de 6, que eu acabei de colocar aqui, que é 5. Certo? Isso aqui é 2 mais 12, que é 14. Então, isso daqui é 5
vezes 14, que é 70. Então, y' de 3 é igual a 70, sendo que estava faltando essa informação antes. Está faltando essa informação. Então, eu precisei te dar f de 3 para saber que f de 3 é igual a 2. Eu precisei te dar o valor de f' em 3, que é 4. E eu também precisei do valor de f' em 3 vezes 2, que é x vezes f de 3. Tá? Então, que é f' de 6. Sei desses 3 dados do problema. E aí eu consigo que, então, é y' igual a 70. Y de 3 é 70. Tá? Então, o que é importante aqui é que a gente misturou a regra da cadeia com a regra do produto. Não tinha como eu calcular a derivada de x, f de x, usando uma regra da cadeia. Isso aqui é uma regra do produto. Tá? Ok, pessoal. Eu acho que com isso eu vou encerrar a aula de hoje, tá 5 minutos adiantado, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda posso ficar mais uns 5 minutinhos online. Tchau, tchau, galera.